Olá a todos! Hoje vamos falar um pouquinho então sobre o comportamento dos gases perfeitos e a primeira lei da termodinâmica. Vamos lembrar aqui mais uma vez, nunca é demais, que a primeira lei da termodinâmica ela trata da conservação de energia do universo, que Cp e Cv são propriedades termodinâmicas, que o coeficiente de Joule e de Joule-Thomson eles nos permitem estudar variações de energia a partir de medidas mais simples de temperatura, volume e pressão. Bom, qual a diferença aí entre gás perfeito e gás ideal? Às vezes a gente ouve essas duas denominações. Na prática, não existe nenhuma diferença. Tá? Com um pouquinho mais de rigor, nós podemos dizer então que um gás ideal é um gás que tenha como equação de estado a equação PV igual a nRT. E nós entendemos também, já discutimos aqui, que um gás ideal, a gente assume que não existem interações intermoleculares. Nós definimos já o que é a energia interna e nós já entendemos também que a energia interna ela se distribui dentro do nosso sistema entre várias, digamos, ações envolvendo as moléculas. Nós temos a energia interna associada à movimentação das moléculas no sistema, que é uma energia interna cinética, a uma mudança com relação ao campo gravitacional, é uma energia molecular potencial, a uma energia relacionada à vibração e rotação, e também nós temos uma energia interna associada à atração e repulsão entre moléculas, que estaria relacionada a interações intermoleculares. Quando nós temos um comportamento em que a pressão é muito baixa, ou em outras palavras, nós temos a massa específica tendendo a um valor muito baixo, nós podemos assumir que as moléculas estão afastadas o suficiente para que não existam interações intermoleculares. Então, nesse caso, a gente adota aí o conceito de gás perfeito, onde, além de termos como equação de estado a equação PV igual a nRT, a gente assume que a variação da energia interna com o volume a uma temperatura constante, ela é igual a zero. Ou seja, se nós mantivermos a temperatura de um gás perfeito e nós variarmos o seu volume, como não existem interações intermoleculares, nós não estaríamos afetando repulsão ou atração entre as moléculas. Então, a energia associada ao deslocamento ou à vibração ou à rotação dessas moléculas, ela se manteria constante para uma temperatura constante. Na prática, não tem distinção entre gás ideal e gás perfeito, mas a gente só vai assumir isso realmente depois que a gente definir melhor as coisas a partir do entendimento da segunda lei da termodinâmica. Bom, qual a implicação, então, de um gás ideal ou um gás perfeito ao se trabalhar com a primeira lei da termodinâmica? A principal delas para nós é que, como já dissemos, a energia interna ela é uma função de estado. Isso significa dizer que a energia interna ela depende do estado termodinâmico. Então, ela pode ser função de temperatura, ou pode ser função de temperatura e pressão, ou temperatura e volume, tá? De uma maneira geral. Como não existe efeito do volume na energia interna a uma temperatura constante, então o que vai afetar realmente, efetivamente na energia interna de um gás ideal é mudar a sua temperatura, então nós podemos dizer que a energia interna ela é apenas função da temperatura. Com isso, aquela derivada parcial de energia interna em função da temperatura a um volume constante
se torna uma derivada ordinária. Isso significa dizer, então, que para um gás ideal, o calor específico a volume constante, que tinha uma derivada parcial, passa a ter uma derivada ordinária. E a gente pode integrar isso aí de uma maneira mais fácil. Basta eu saber a relação entre CV e a temperatura, e a integral de dU vai ser a integral de CV dt, sem problema nenhum. Se CV for constante, ela sai da integral. Se ela não for constante, nós temos que conhecer qual é a relação dessa propriedade com a temperatura para poder fazer a integral. Do mesmo modo, então, a gente pode fazer uma relação para a entalpia de um gás ideal. A entalpia ela é definida como U mais PV. Como a gente sabe que PV é igual a nRT, eu posso substituir PV por essa expressão. E como já mencionado anteriormente, para um gás ideal, o U é função apenas da temperatura. Com isso, eu tenho entalpia sendo função de temperatura e temperatura, já que N para um sistema fechado é constante e R é a constante universal dos gases. Então, para um gás ideal, entalpia também é função apenas da temperatura. E nós podemos, então, dizer que a variação de entalpia com a temperatura a pressão constante é apenas a variação de entalpia com temperatura. E o Cp passa a ter uma derivada ordinária e passa a ser mais facilmente integrado. Ao analisar a relação entre Cp e Cv, após um desenvolvimento matemático, nós chegamos a uma expressão muito simples para o gás ideal. Cp menos Cv é igual ao número de mols do sistema vezes a constante universal dos gases. Ou, em termos molares, para uma substância pura, Cp molar menos Cv molar é igual à própria constante universal dos gases para um gás ideal ou gás perfeito. Mais uma vez observamos o que? Independente do gás que esteja sendo trabalhado, se ele tem um comportamento perfeito, a diferença entre eles é sempre constante. E Cp sempre é maior que Cv, ou seja, a quantidade de energia requerida para você mudar a temperatura à pressão constante, ela é sempre maior que a quantidade requerida a volume constante. Então, o que a gente observa aí? Que o esforço entálpico, o termo PV, ele é muito importante nessa análise. Essa informação de que U e H são apenas função de temperatura para um gás ideal, elas são muito úteis para nós, porque elas permitem para a gente avaliar, ou calcular variações de propriedades ou o entendimento delas em diversos processos reversíveis envolvendo gases perfeitos. Então, a partir do entendimento de que a variação de entalpia é igual a Cp dt, a variação de energia interna é igual a Cv dt, a primeira lei é du é igual a Q mais W, e um trabalho PDV é igual a menos PDV, nós podemos, a partir dessas informações, a cada tipo de processo diferente que a gente pode encontrar um gás ideal, utilizá-las da maneira adequada para poder descobrir qual é o comportamento que o nosso sistema está tendo. Não é necessário decorar cada situação em específico. É muito mais importante que se entendam essas equações e se entendam quais são as considerações a ser adotadas em cada situação específica, onde as simplificações e facilitações nas equações elas são mais facilmente compreendidas
ao se entender o conceito dessas equações e não simplesmente decorar cada caso em específico. Na próxima aula, nós vamos começar a introduzir os conceitos da segunda lei da termodinâmica.